Hoje Deus marcou um encontro com você, que tem esperado por uma promessa dele. Eu não sei pelo que você tem esperado ou há quanto tempo você tem esperado, mas saiba que com certeza as promessas do Senhor se cumprirão em sua vida. E hoje eu quero te contar um pouquinho da minha história. Aos 19 anos eu terminei um relacionamento. Eu tive uma experiência pessoal e sobrenatural com o Senhor Jesus, onde Ele apareceu para mim em sonho, e através dessa experiência eu tive coragem de não mais olhar para trás e obedecer à ordem do Senhor, abrindo mão da minha vontade. É interessante perceber que muitas vezes o tempo da espera se inicia através de um evento marcante, de um momento doloroso, onde Deus começa a revelar a vontade dele para nós e que muitas vezes é diferente da nossa vontade. E assim, começamos a gerar os sonhos de Deus. Mas o que Ele não nos conta é quanto tempo será necessário até que o nosso coração seja verdadeiramente forjado e esteja pronto. Se Deus nos contasse quanto tempo nós iríamos esperar, com certeza nós desistiríamos, porque muitas vezes não compreendemos as razões pelas quais o Senhor age de certa maneira conosco. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, nos diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. E assim foi comigo. Assim se iniciou o meu tempo de espera. E os primeiros anos, 1, 2, 3 anos, foram tão importantes porque através deles o Senhor começou a revelar o quanto o meu coração era rebelde e insubmisso a Ele. A cada mês que se passava, eu brigava com Deus, muitas vezes chorava e questionava e acreditava que já estava pronta para o casamento. Muitas vezes eu era desobediente, teimosa, metia os pés pelas mãos, desobedecia a Deus, e no final de cada situação em que eu entrava sem a permissão de Deus, eu terminava pior do que no início. Era mais sofrimento, mais lágrimas e mais questionamentos. Nesse tempo eu trabalhava em um lugar onde as pessoas eram terrivelmente usadas por Satanás. E quando elas perceberam que eu estava esperando em Deus, elas perceberam a minha fé, elas começaram a me afrontar, a ser usadas pelo inimigo para me afrontar, para me desafiar. E muitas vezes eu escutava coisas como que eu estava esperando demais, escolhendo demais, que eu iria ficar encalhada, que eu deveria arrumar logo um namorado e me casar de uma vez, já que era isso que eu acreditava. Elas me diziam muitas vezes que Deus não queria que eu esperasse nada, que isso era besteira. E muitas vezes o inimigo tentou, através dessas situações, tirar a minha fé, colocar dúvida no meu coração, lançar setas o tempo todo na minha mente para me fazer desistir. E é isso que o inimigo mais faz quando estamos esperando no Senhor. Ele nos desafia, ele vem para nos desafiar, para colocar a nossa fé em xeque. Mas precisamos, através desse tempo, conhecer o caráter de Deus, conhecer o coração do Senhor e fortalecer a nossa confiança nele, porque só conhecendo o Senhor é que seremos capazes de resistir às afrontas do inimigo. Passados esses primeiros anos de espera, o meu coração já começou então a ser moldado por Deus. Mas ainda haviam intenções erradas e eu comecei então a barganhar com Deus. Eu parei de questionar o Senhor e comecei então a tentar mover a mão de Deus através dos sacrifícios que eu fazia. Eu orava de madrugada, eu jejuava, eu ia até cultos de milagres, campanhas, eu fazia todo quanto é tipo de coisa para tentar abreviar esse tempo de espera. E veja como o nosso coração é enganoso pensando assim. Nós não buscamos ao Senhor por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele é capaz de fazer por nós e por aquilo que queremos que Ele faça. E esse era o problema do meu coração. O meu coração ainda não estava pronto. E em Oséias, capítulo 6, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O Senhor não precisa dos nossos holocaustos para cumprir aquilo que Ele prometeu, para fazer a obra que Ele tem em nossa vida. Mas o que Ele quer é que nós o conheçamos verdadeiramente. E por causa do meu coração e da intenção do meu coração, Deus permitiu algumas situações para provar a minha obediência, para me ensinar a obedecê-lo sem questionar. Muitas vezes apareciam pessoas em minha vida e eu finalmente acreditava que era a pessoa certa, que era a pessoa que Deus tinha para mim. Mas vez após vez eu precisava de me ajoelhar e de perguntar ao Senhor se era essa pessoa que Ele tinha para mim.
E muitas vezes eu ouvi um não de Deus. Deus muitas vezes não me explicava o porquê. Ele apenas me dizia não e eu precisava de obedecer. Porque eu sabia, no meu coração eu tinha convicção de que essa era a única maneira de chegar ao final da jornada e viver os propósitos de Deus. E foi assim que eu aprendi a ser submissa de verdade ao Senhor. Deus não me deixava pistas. Ele não me contava como seria a pessoa que Ele tinha para mim, quando ou como eu iria encontrá-la. Eu convivia com o silêncio de Deus dia após dia. Eu via as minhas amigas na igreja namorando, terminando, começando um novo relacionamento, e na minha vida nada mudava. Era apenas não e espere. E muitas vezes eu pensava que de fato eu nunca ia casar, que eu não tinha chance com Deus, e que aquele sonho que eu tinha no meu coração não era da vontade de Deus. Era loucura, era impossível, tamanhas provações que eu passava. Mas aos 26 anos de idade, um ano antes de eu conhecer o meu marido, Deus quebrou o silêncio e começou a falar comigo, porque o meu coração finalmente estava pronto. Eu comecei a deixar aquele sonho de lado e buscar ao Senhor de fato por aquilo que Ele é. Toda altivez que havia em minha mente e o meu coração foi substituído por um quebrantamento verdadeiro. E eu comecei a me colocar aos pés do Senhor. O Senhor Jesus disse em certa ocasião que aquele que se coloca aos pés dele escolhe a boa parte, e essa parte não nos será tirada. Deus começou a me dizer então como era a pessoa que Ele estava preparando para mim. Ele começou a me revelar coisas do meu futuro que ainda nem aconteceram. Ele me explicou muitas vezes o porquê eu estava esperando por tanto tempo, porque eu estava passando por aquela situação. Não foi necessário profeta, nem revelação, nem nada disso. O Senhor falava ao meu coração e o Espírito Santo me ajudava a discernir todas as coisas. Um ano depois disso, em 2021, eu finalmente conheci o meu marido. Eu me lembro que quando eu era bem nova, bem adolescente ali, com 12, 13 anos, eu havia escrito num papel as características físicas e de caráter que eu esperava encontrar na pessoa que Deus tinha para mim. E por incrível que pareça, quando eu conheci o meu marido, eu encontrei nele todas essas características. Deus é um Deus de detalhes. Ele é poderoso para fazer grandes e pequenas coisas em nossa vida, se nós obedecermos e esperarmos pelo tempo certo. Quando eu conheci o meu marido, eu não precisei fazer nada. Foi o próprio Deus quem preparou todas as situações necessárias para que o bom encontro acontecesse, cumprindo assim cada detalhe da promessa que Ele havia me feito. E aos 29 anos, 10 anos depois do início de toda essa história, eu finalmente me casei. Toda espera tem um fim. Nenhum deserto é para sempre, mas esse tempo é necessário para que o nosso coração seja verdadeiramente transformado. Talvez você não compreenda o porquê está passando por algumas situações ou está lidando com o silêncio de Deus, mas não perca a fé nem a sua esperança. Que através desse testemunho o seu coração seja renovado. Salmos, capítulo 12, versículo 6, nos diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. As palavras do Senhor para você e para mim são dignas de confiança, são palavras puras e verdadeiras, e é por isso que você pode ter a certeza que se cumprirão em sua vida. Que essa palavra encontre um solo fértil em seu coração. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!